Tá contando o tempo agora? Será que começou? Acredito que sim. A gente está online. Ah, o Cana está aqui. Ah, tá. O teu som tá com uma interferência agora. Ô, Sidney, você pode falar alguma coisa para mim ver aqui? Teu som tá com uma interferência, não tô conseguindo ouvir. Tá melhor agora? Eu ouvi agora, dá algo trepida quando você fala. Fica meio metálico. Eu acho que a internet deve estar ruim aqui um pouco. Agora eu consigo ouvir bem. Tá? Bom, eu vou fechar tudo que eu puder fechar aqui. Uhum. E a gente já inicia. Tá legal. Pronto. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo. Maravilha. Bom, vamos iniciar aqui então, gente. Começando com uma apresentação. Hoje o tema, como está destacado aí, é os Conselhos dos Trabalhadores e a Revolução Operária. E a gente vai estar contando aqui com o Sidney dos Santos, né? Que eu vou deixar você se apresentar, Sidney. Você é especialista no Anton Pannekoek, né? Não sei como fala o nome dele, é um nome diferente, né? Nome holandês. E você vai basear sua fala nele hoje ou você vai estar usando ele entre outros autores? Nele. Falar sobre Entendi. a produção dele. Vou até citar algumas outras coisas, mas a base é a produção filosófica dele. Entendi. Bom, meu nome é Pedro, né? Eu faço parte da União da Juventude Comunista do Núcleo ABC e eu também sou formado em filosofia, Sidney. Estou fazendo mestrado em ética e filosofia política pela Universidade Federal do ABC. Eu estudo Lukács, eu estudo o estranhamento em paramontologia do ser social e também sou professor da rede estadual de filosofia e sociologia. E é isso. Se você puder falar um pouco sobre você aí para apresentar, e depois eu vou falar da estrutura da live e a gente dá início à sua fala, tá bom? Tá bom. Boa noite, o meu nome é Sidney Santos. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Fundação Santo André, formado em Direito pela Faculdade de São Bernardo. O ano passado, o ano retrasado, em 2019, eu defendi a minha dissertação sobre um filósofo holandês, Anton Pannekoek, um astrônomo e considerado o teórico dos conselhos. Tá? Então, a minha defesa foi em filosofia, departamento de filosofia da PUC, São Paulo, e atualmente eu faço doutorado ainda acompanhando as escritas desse autor, Anton Pannekoek. Legal, Sidney. Bom, para todo mundo entender a estrutura da live, vai ser o seguinte: o Sidney vai fazer uma exposição inicial de 30 minutos. Assim que ele terminar a exposição dele, eu vou colocar algumas questões para ele, a partir do nosso tema aí, da reflexão. E depois das minhas perguntas, a gente vai estar fazendo perguntas dos espectadores, né? Então, vocês vão anotando aí as perguntas que vocês tiverem ao longo da live. E aí, no final, eu vou estar selecionando algumas perguntas. E a ideia é acabar a live em 1h30 no máximo, né? E aí a gente reserva o máximo de tempo possível para as perguntas dos espectadores. Beleza? Bom, pode iniciar então, Sidney. Agora às 7h07 até às 7h37 aí. Eu vou estar te avisando aqui no chat o tempo da live, tá bom? Quando faltar 15, vou te mandar uma mensagem aqui só para você ficar atento e se organizando, tá bom? A gente costuma ser prolixo, né? Começa a falar e não para mais. Exato.
mas eu vou tentar organizar bem a minha fala para cumprir o tempo. Então, quando eu fui consultado, eu propus esse título considerando duas publicações recentes de Anton Pannekoek no Brasil. Então, em 2018, 2019, foi feita a tradução do Conselho, os Conselhos Operários, que é a obra concluída, eu vou comentar sobre ela, saiu com a tradução de Conselhos de Trabalhadores. E 2016, quando eu comecei a escrever, fazer a minha pesquisa, até então tinha pouca produção no Brasil desse autor, saiu A Revolução Operária. Então, essas duas obras, na realidade, é praticamente a mesma, que eu já entro nelas. Então, o título baseado nessas duas obras, eu vou explicar como o Conselho dos Operários virou Conselho de Trabalhadores e Revolução Operária. Tá? Então, partindo aí da máxima marxista, né, de que a emancipação dos trabalhadores será uma obra, né, vai ser uma obra dos próprios trabalhadores. Então, os trabalhadores que vão conseguir conquistar, através da luta, a sua emancipação, os conselhos são pensados, como foi na Rússia, os sovietes, como nós tivemos algumas experiências em outros momentos da história. Então, a primeira questão, o Pedro comentou, né, que é pouco conhecido esse autor, um autor holandês com uma produção gigantesca, mas nós tivemos a partir da Revolução Russa, uma separação entre um marxismo oficial, aquilo que acabava sendo autorizado pelo Partido Bolchevique, um poder, principalmente com a chegada de Stalin ao poder, de um lado, e do outro lado, uma expressão, os outros marxismos, que alguns chamam, né, de marxismo ocidental, nessa coleção do Revolução Operária, eles chamam de marxistas resilientes. O Maurício Trachtenberg fala em marxismo heterodoxo. Então, nós temos o marxismo oficial, as publicações, que vai estar em torno do que a gente conhece aí como o marxismo-leninismo e o trotskismo, apesar que esse aí bastante censurado por Stalin, mas também muito conhecido em virtude da grande produção de Trotsky nos anos seguintes até a sua morte. Aí, primeira questão é falar que não existe uma proposta, né, de algo certo, algo errado. Nós tem um respeito por muitos marxistas-leninistas, por trotskistas. Dentro da proposta marxista, o que nós temos é o materialismo dialético, várias formas de pensar, e essas formas, a partir do debate, sendo constantemente construído entre todos nós, né? A gente chegar a diferentes decisões, mas sempre as decisões devem ser voltadas para atender a necessidade dos trabalhadores. Uma outra coisa que eu gostaria de apontar antes até de entrar no debate é que a proposta dos conselhos é algo diferente quando a gente fala de construir pela base, ou da voz à base, ouvir a base, que a gente constantemente isso é posto. Quando a gente pensa, né, consultar a base
da voz à base, a gente está pensando numa estrutura verticalizada. Então, você tem uma base com os trabalhadores e você tem um grupo aí, sei lá, de iluminados, escolhidos, eleitos por essa base, que lideram o processo. A proposta dos conselhos é totalmente diferente. Você não é uma estrutura horizontalizada. Você não tem uma separação entre o que a gente poderia chamar de trabalho manual e trabalho intelectual. Então, cabe aos próprios trabalhadores tomarem as decisões. Eles têm o controle do trabalho manual, por conhecer muito, eles são capacitados para produzir também um trabalho intelectual. Então, um autor que eu trabalho chama nasceu, né, com o nome de Anthony Pannekoek, mas é conhecido como Anton Pannekoek. Ele usa, ao longo da vida dele, eu consegui levantar 6 pseudônimos. Inclusive, quando ele lança, em 1947, os conselhos operários na Holanda, ele usa o nome de Paul Arts. No livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, o Lenin se refere a ele como Karl Horter. Então, ele produziu com diferentes nomes, em diferentes países. Eu acredito que não tem nenhuma explicação em nenhum momento, mas o uso de pseudônimos para uma questão de segurança mesmo, para se proteger. Ele nasceu em 1873 e faleceu em 1960. Ele era astrônomo por formação, deu aulas de física e matemática em uma universidade em Amsterdã, e ele foi responsável pela criação e foi o diretor do Instituto de Astronomia e Observatório de Amsterdã. Ele foi diretor entre 1921 e 1944, quando ele se aposentou. Hoje, né, o Instituto recebe o nome dele, ele tem várias homenagens, inclusive uma cratera na Lua e um meteoro, um asteroide, receberam nomes em homenagem a ele. Ele frequentou a faculdade, começou a lecionar em uma universidade, liderou uma greve de professores, por isso ele acabou perdendo o emprego, teve dificuldades até para retornar, apesar da capacidade de ele ser reconhecido como um excelente físico, tem uma produção na área da astronomia muito grande, ele teve dificuldade até por essa posição pouco radical, ou dentro do... isso é relativo, né, a questão da ser radical, mas pela liderança dele numa greve de professores. Entre 1906 e 1916, ele se afasta das pesquisas na astronomia e vai para a militância. E, nesse momento, ele milita diretamente com os operários. Ele, nas obras que se referem a ele, apontam, né, que, primeiro, ele tinha uma produção... Os textos que ele produzia para discutir com os trabalhadores eram textos panfletários, fugiam um pouco dessa questão meio intelectual, apesar dele ser físico e astrônomo, conseguir produzir textos bem rebuscados, ele preparava textos que dialogavam diretamente com os trabalhadores, ele se preocupava com isso. E uma outra questão que ele aponta
que dentro da defesa dos conselhos é que os intelectuais, as pessoas, elas deveriam sempre apoiar as lutas, mas não interferir diretamente, porque quem domina, quem conhece a produção, quem conhece o chão da fábrica, são os trabalhadores. Então, essa relação de militância foi extremamente importante. Ele teve polêmicas com Karl Kautsky, com relação à organização das massas, né? Se era necessário uma liderança ou não. O Kautsky defendia que sim, precisava alguém liderar, que os trabalhadores, a partir do momento que eles tivessem consciência da sua situação, eles iam se organizar independentemente da existência de ter uma liderança ou não. Isso a gente vai falar um pouco para frente quando eu comentar sobre o livro. Ele teve também uma polêmica grande com Lenin. Tá? Eu falei já que Lenin se refere a ele no Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E alguns anos depois, bem depois da morte de Lenin, o Pannekoek escreve um livro chamado Lenin, o Filósofo, em que ele meio que desconstrói a produção filosófica do Lenin. Ele fala que só escrever esse livro nesse momento foi em 37, se eu não me engano, porque foi quando ele teve acesso ao livro que ele acabou lendo. Ele falou, nunca tinha tido acesso. Quando ele teve acesso, ele pega e faz alguns questionamentos. E constantemente, na crítica dele ao partido bolchevique, ele vai apontar o que se estabeleceu na União Soviética, na Rússia, depois na União Soviética, não foi o que poderia se chamar de socialismo, mas um capitalismo de Estado, que não havia se rompido totalmente com o modo de produção capitalista. A única coisa que, em vez de ter a propriedade privada, a propriedade estava na mão do Estado e continuava ocorrendo uma exploração dos trabalhadores. Então, aí ele aponta, né, a máxima: o comunismo é a salvação da classe operária, com Lenin, com o partido bolchevique, foi substituído por o partido é a salvação da classe operária. Então, os embates foram grandes, principalmente ao longo da Internacional Comunista. Tem outras obras dele, né? Uma que chama Marxismo e Darwinismo, que ele aponta que os dois intelectuais, tanto Marx como Charles Darwin, tem um papel, claro, a gente reconhece isso, um na área das ciências humanas, outro na área das ciências naturais, extremamente importante, que vai organizar todo o pensamento a seguir. No fim da vida dele, que é uma das últimas obras, tem Antropogênese. Então, que ele vai buscar dentro do processo de formação da humanidade conceitos marxistas, né? Então, nessa obra, ele traz um comentário que a passagem do animal para o homem vai levar milhões de anos, enquanto do homem primitivo para o homem moderno, nós avançamos rapidamente. Aí tem toda uma discussão dentro dessa obra que aí também, por questão de tempo, não dá para a gente avançar bastante. O que eu trago para discussão é os conselhos operários, que eu disse que é uma obra que vai ser um levantamento de 10 anos
da produção intelectual do Anton Pannekoek, aí entre 1936 e 1946. Ele vai escrever boa parte dessa obra com a Holanda ocupada pelos alemães. Então, ele tem inúmeros artigos, textos que ele vai transformar em um livro, Os Conselhos Operários, que, como eu disse, em 2016, a Revolução Operária foi traduzida. Eu não gosto muito dessa tradução, eu acho que ela tem alguns problemas, e ela se refere apenas a 2 capítulos da obra do Pannekoek. Tá? 2 capítulos. 2 dos 5 capítulos. Em 2018, 2019, foi produzido esse. Aqui está a tradução inteira dos Conselhos Operários, e há uma mudança no título. A tradução, em vez de Conselhos Operários, Conselho de Trabalhadores. Até porque, hoje, o número de operários, o número de trabalhadores na fábrica, no espaço fabril, reduziu bastante. Talvez não... A organização não pode se limitar. Lá no final do século XIX, início do século XX, o espaço fabril tinha uma importância, aí falando em questão de número de trabalhadores, muito grande. Hoje, a fábrica ela tem um número muito reduzido de trabalhadores, e cada vez mais o trabalho vivo é substituído pelo trabalho morto. Cada vez você tem um aumento do número de máquinas e a redução do trabalhador. Para ter uma ideia, que eu costumo trabalhar nas minhas aulas, eu sou professor de geografia na rede estadual e rede municipal de São Paulo. Eu sempre lembro que a Volkswagen, nos anos 1980, ela tinha 40 mil trabalhadores e produzia cerca de 1.500 automóveis por dia. Hoje, esse número é inferior a 10 mil trabalhadores na planta de São Bernardo. E eles produzem mais que 3.500 carros por dia. Então, 10 mil produzem 3.500, 40 mil produziam 1.500 automóveis. Então, o título, a mudança do título está um pouco relacionado com essa questão, essa mudança um pouco dos trabalhadores, do tipo de trabalhador. Porque hoje a gente tem que pensar várias coisas, como MEI, como os trabalhadores no comércio, de outros setores da economia, que são hoje em uma quantidade muito maior. Para discutir os conselhos, eu, usando aí a Revolução Operária, eu separei 2 capítulos que são traduzidos, né, na Revolução Operária, que é Tarefa e Luta. Tarefa ela é composta de 8 subitens, aí 3 deles se destacam. Falta 10 minutos. Um que fala sobre lei e propriedade, que ele discute, né, a questão do direito burguês na nossa sociedade. Ele vai apontar que, numa outra organização de sociedade, nós temos que ter repensar o direito. Na Rússia, pós-1917, e aí nos primeiros anos da União Soviética, quem vai fazer isso é Pachucanes, Eugênio Pachucanes, que vai repensar o direito numa sociedade socialista.
Então, a lei e propriedade, o Pannekoek fala isso, reorganização do direito, as leis, do jeito que elas estão, são para proteger a burguesia. Numa outra sociedade, a gente tem que ter uma outra concepção de direito. Outro ponto que ele discute é a questão da organização no local de trabalho. Tá? Então, ele vai ter uma discussão que nós, no espaço fabril, nós, ou naquele momento, os trabalhadores, ele tinha ali o chefe, o supervisor, aquele que fazia um papel de um capataz, controlando constantemente o trabalhador. Então, de uma forma a oprimir, a fazer com que o trabalhador produza e produza bastante. Não desperdice, na concepção burguesa, o tempo. Então, ir ao banheiro, ou hoje, né, adoecer, quem é professor sabe, cada vez mais o Estado capitalista reduz a possibilidade que a gente tem de faltas médicas, da possibilidade de um tratamento, ou pessoas com sérios problemas de saúde que não têm as suas licenças autorizadas, têm que entrar com recursos, é uma constante. Então, no espaço fabril, isso acontece de uma forma até pior, porque você está ali com a chefia do teu lado, controlando o que você produz. E ele fala, com uma reorganização do local de trabalho, a gente vai passar a ter a colaboração e a solidariedade. Então, é uma outra forma das pessoas se relacionarem. Uma outra questão que ele coloca nessas tarefas, que é a organização social. E esse é o ponto principal da forma dele pensar nos conselhos, que é que os trabalhadores, quem está lá no chão da fábrica, eles que devem discutir como, quando, quanto e onde as coisas serão produzidas. Tá? Qual a quantidade, de que forma, tudo isso cabe ao trabalhador. Ele fala que não é um intelectual, nesse ponto do livro que ele fala, não adianta o economista ir lá querer explicar, um pensador, não. Quem entende isso, quem tem a capacidade, é o trabalhador, quem está ali direto, na relação direta com a produção. E isso vai repensar também as relações com a natureza, a quantidade de matéria-prima, os recursos naturais, qual vai ser essa nossa relação, se a gente vai produzir numa grande quantidade para ter excedente e para faturar bastante, ou se a gente vai produzir o que é necessário, controlando o uso de recursos naturais. O segundo capítulo desta parte a Revolução Operária fala sobre a questão da luta. Então, aí começa algumas polêmicas grandes. Ele tem, inclusive, um outro texto que fala sobre partidos e sindicatos, mas num item lá ele aponta a questão do sindicalismo. Tá? Aí ele aponta que há um crescimento, com esse crescimento, né, do número de trabalhadores, a estrutura sindical também vai crescendo. E, num determinado momento, os sindicatos param de agir como representantes realmente dos trabalhadores e passam a ser simples mediadores de conflitos. Tá? Então, aí, novamente, eu trago a minha experiência, tanto no sindicato da rede municipal de São Paulo, como na rede estadual, a gente tem uma grande dificuldade para organizar, chamar assembleias, que o sindicato às vezes não tem interesse, de movimentar a estrutura sindical para a luta
dos trabalhadores. O Pannekoek, no texto, o Partido do Sindicato, ele fala que isso é um texto de 1936. O sindicato, quando ele está se organizando, está pequenininho lá, está diretamente, são os trabalhadores que começam a se organizar, eles promovem greves, promovem o enfrentamento. A partir do momento que vai crescendo, primeiro aluga um estabelecimento, tal. Quando entra mais dinheiro, compra uma estrutura, e aí, a partir do momento ali eles reduzem o investimento na luta e usa muito para manter essa estrutura. Então ele faz essa crítica já em 1936. Se a gente para olhar aí, os sindicatos, eles agem, ficam muito numa luta, vai estar também falando sobre as greves políticas, mas numa luta economicista, e mediam, vamos evitar, não é um momento para greve. Às vezes o calendário de lutas ele é deixado de lado por causa de um calendário eleitoral. Então, fazer greve agora pode enfraquecer alguns candidatos ligados a gente. Então, vai se abrindo mão da luta por causa disso. Aí ele fala da importância da ocupação da fábrica, tá? Nessa parte do texto, ele vai falar um pouco que a fábrica tem que cumprir, assim como a Constituição brasileira fala que o prédio urbano e as terras do campo devem cumprir uma função social. Essa alusão que eu estou fazendo com a nossa Constituição, que a fábrica também deve cumprir uma função social. Ela tem um papel lá na produção, o que produzir, atender os trabalhadores. E essa preocupação deve ser uma constante. E, aí, pelo que eu estou vendo, faltam 2 minutos, né? Ele fala das greves, que as greves não devem ser apenas para se limitar a buscar ganhos salariais e condições de trabalho, que nós temos outros problemas que atingem a classe trabalhadora. Cada vez mais a gente vê isso. O racismo, a homofobia, o machismo, a questão de espaço, estabelecimentos para atendimento hospitalar, né, hospitais, clínicas, ou a questão da saúde, escolas, universidades para a classe trabalhadora, a moradia, a construção de moradia para os trabalhadores. E eu posso ter minha moradia, eu posso não ter um problema médico, posso já ter estudado, mas eu continuo sendo peça nessa luta, na construção de escolas, hospitais e moradias para todos os trabalhadores. Aí, não vou conseguir avançar mais, mas tem algumas discussões. Ele aponta que os conselhos operários seriam a única forma libertadora e emancipadora da classe operária internacional. Como eu apontei, você fugir de uma verticalização e partir por uma estrutura horizontalizada, para que todos participem. Aí a crítica, né, em vez de uma propriedade estatal, mas a propriedade pública dos meios de produção. Eu já falei, né, os conselhos organizar o trabalho e regular a produção, e ele aponta que essa é a verdadeira democracia, pois é a democracia dos trabalhadores, uma vez que são estes senhores do seu trabalho. Claro, ele fala, a partir da impossibilidade de uma Assembleia Nacional, a gente pode pensar todos os brasileiros numa Assembleia, 210 milhões de pessoas unidos num lugar para decidir. Isso é impossível. Aí é necessário
a organização por conselhos, categorias, fábricas, seções, ali tirar representantes, mas esses representantes não são simples, não é como a falar, mas então é a mesma coisa que um deputado, eu elejo um deputado, ele vai decidir. Não, o deputado, apesar da eleição dele, ele vai de uma forma independente. Ele vai defender nem sempre os interesses dos trabalhadores, principalmente quando são políticos ligados à burguesia, aos capitalistas. Mas esses representantes são eleitos diretamente pelos conselheiros, pelo conselho, e eles vão levar as ideias defendidas dentro do conselho. Mas ele não vai só reproduzir como um papagaio, ele vai levar, ele tem opinião, vai debater, vai trazer, voltar essa discussão. Então, isso vai ser uma constante. E, numa parte do livro também, ele fala que ele poderia chamar isso de comunismo. Em vez de conselhos operários, falar tudo isso é comunismo. Mas ele fala que como o comunismo vem sendo usado de forma empregado de forma errada por outros agrupamentos, ele prefere dar um novo nome. Teria mais coisa para falar, mas já extrapolei meu tempo. Aí fica para as perguntas. Ok, obrigado, Sidney. Vou reforçar aqui para que quem esteja assistindo mande as perguntas pelo chat da live, né? Que a parte final vai ser só com as perguntas de vocês. Né? Agora a gente vai iniciar uma segunda parte, que é a parte que eu vou fazer as perguntas para o Sidney. E aí depois a gente vai essa parte que vocês colocam as perguntas de vocês. Aí eu vou estar selecionando aqui algumas, tá bom? Bom, eu acho que eu teria duas perguntas principais, assim, para você, Sidney. A primeira é uma pergunta mais histórica, né, mais contextualizada à época dele, e da Revolução Russa e do movimento socialista no começo do século XX, e uma outra mais contemporânea. E a primeira pergunta, então, eu queria que você falasse um pouco sobre a polêmica entre o Pannekoek, o Lenin e possivelmente com o Gramsci também, né? Eu estava lendo uma biografia intelectual do Gramsci recentemente, em novembro do ano passado, e eu lembro que em um trecho o autor menciona que o Gramsci ele tinha travado uma polêmica com o Pannekoek, e ele mencionava que o Pannekoek ele tinha uma influência e uma simpatia de organizações anarquistas, né? E ele falava, e se eu não me engano, o Gramsci tinha uma divergência em relação à política de conselhos do Pannekoek, né? E você citou a polêmica do Pannekoek com o Lenin, né, no livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Então, eu queria que você apresentasse um pouco as ideias que estavam em confronto aí, nessa discussão entre os autores. E uma segunda pergunta seria sobre os conselhos e a realidade brasileira contemporânea, né? E aí, assim, coloca a minha leitura, né, que você talvez não concorde, enfim, e eu quero ouvir o que você pensa sobre, mas eu tenho a impressão de que, assim, os conselhos, eles foram uma política da classe trabalhadora que surgiu espontaneamente no começo do século XX, né? Principalmente a partir da experiência russa e depois em outros países da Europa. E, inclusive, eu estava lendo um livro do Vijay Prashad, que é um marxista indiano, né, muito importante, né, que é contemporâneo, vivo. E no livro dele, A Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, ele menciona em um trecho que os antecedentes dos soviets, né, dos conselhos russos, foram os conselhos da Comuna de Paris, e os antecedentes que os revolucionários de Paris não conheciam e nem os revolucionários russos seriam os quilombos aqui no Brasil, né, que seriam uma primeira forma de conselho de trabalhadores, né, ainda que sob uma forma
de trabalho escravo. Mas, enfim, essa organização do conselho... Agora, Pedro, Oi. a partir dos quilombos começou a dar uma falhada na tua fala. Voltou aquele probleminha antigo. Até quilombo eu vi bem. Aí agora atrapalhou um pouquinho. Só do quilombos para cá. Tá. Então, ainda que sob uma forma diferente de trabalho, né? Na época dos quilombos... Não estou ouvindo. Não Não estou tá conseguindo dando. ouvir. Só um momento. Tá melhor, Sidney? Agora voltou. Tá, beleza. Mas então, o Vijay Prashad, ele faz esse breve histórico, né, dos conselhos russos, né, dos soviets, com a Comuna de Paris, os conselhos da Comuna de Paris, e antes com os conselhos, né, que na verdade eram uma forma de deliberação igualitária dos trabalhadores escravizados aqui no Brasil, né, como a primeira experiência, vamos dizer assim, de uma autogestão democrática por parte daqueles que sofriam as consequências de uma dominação brutal, e depois, a partir desses conselhos, uma reorganização, uma criação de um modo de sociabilidade próprio, né, com estrutura produtiva própria também. Bom, mas o que eu quero dizer com isso é que os conselhos, eles são uma forma de fazer política que emergiu historicamente de uma maneira, vamos dizer assim, orgânica, né, de uma maneira bastante situada na experiência cotidiana de trabalho dos trabalhadores dos contextos que surgiu. E, nesse contexto, inclusive, vale mencionar a polêmica do Gramsci, depois da Revolução Russa, né, de 1917 para os anos posteriores, com os socialistas e comunistas italianos. Olha de novo. Tá ouvindo? Agora voltou. Tava ruim. 1 minuto atrás estava ruim. Voltou. O Diego Cana, aqui da parte técnica da nossa live, está falando que é a sua conexão, Sidney, que ele está me ouvindo normal. Então... Se tiver alguma coisa aí para desativar, às vezes tem alguma aba aberta aí tá carregando mais coisa, algum programa, sei lá. Mas eu estou com o celular, não tem... Entendi. Então, mas, continuando aí, para concluir, os conselhos operários, eles emergem historicamente de uma maneira orgânica, a partir do cotidiano dos trabalhadores. É uma forma que as pessoas, através da sua realidade, vão discutindo e vão colocando. E também é uma forma que emerge historicamente de condições de trabalho bem adversas, né? Bem adversas, e também com uma estrutura de organização do trabalho bem diferente da nossa de hoje. Porque naquela época, as pessoas, elas trabalhavam, elas moravam perto do seu local de trabalho, né? Você tinha uma capacidade de relação que era muito mais profunda do que é hoje, né? Geralmente as pessoas, elas vêm hoje trabalhar de diversos pontos, elas se encontram no trabalho, depois elas vão embora, e esse fator da moradia é um fator que contribui muito na organização nos espaços de trabalho também, né? E então você tinha bairros operários, né? Hoje em dia a gente tem favelas, a gente tem bairros pobres, né? Mas a gente não tem bairros de trabalhadores, não tem mais essa relação fábrica-moradia. Isso é um fator de dispersão, é um fator que dificulta. Outro ponto é que hoje em dia a gente tem toda uma cultura de luta que está bastante problemática aqui no Brasil, né? Uma cultura onde os sindicatos, eles são muitas vezes aparelhados, muitas vezes pouco dispostos a fazer um combate enérgico, né, a defender os direitos dos trabalhadores de fato, e isso também dissuade os trabalhadores de se organizarem, né. A gente também tem um componente ideológico muito mais forte do que naquela época, né? Você tem toda uma produção de subjetividade, tem toda uma produção de interesses e de estilo de vida que entram como um grande entrave, muitas vezes, a uma cultura, vamos dizer assim, endógena, né, que tem origem ali num cotidiano específico, bastante compartilhado entre várias pessoas, que propicia essas formas de auto-organização de uma maneira mais facilitada, vamos dizer assim, mais espontânea, melhor.
E a questão é assim também, que tem... a gente não pode deixar de pensar que, hoje em dia, já que não há esse fator das pessoas morarem no mesmo, próximo aos locais de trabalho, os encontros para a organização, eles não se dão nos bares, nas ruas, enfim, em locais, em associações de moradores, coisas do tipo, não se dão em um local, assim, de fácil acesso comum, né? Você teria que ter um horário posterior ao horário de trabalho, que já tem uma carga alta, né? Que tem que encontrar pessoas de diferentes lugares. Então, assim, entra essa questão do tempo, entra a questão também de toda essa ideologia que busca fazer com que a satisfação e o descanso se dê a partir de formas específicas, mais individualizadas e não de uma socialização com as próprias pessoas de trabalho. Enfim, tem N fatores, eu acho, que entram hoje como dificultadores ou para uma retomada de uma política conselhista para os diversos setores. Talvez em alguns setores, em algumas regiões, que hajam condições diferentes dos centros metropolitanos, ou então em partes dos centros metropolitanos pode haver talvez maior facilidade. Mas o que eu queria entender é como que você pensa, se você pensa que essa política de conselhos, a forma que o Anton Pannekoek propõe, ela pode ser atualizada para a realidade brasileira de hoje, e se você acha que ela pode, como você acha que ela pode? Em que lugares você acha que ela teria maior capacidade de eficácia, de funcionamento, e até de constituir aí como um exemplo, uma experiência a ser seguida por outros lugares, né? São essas duas perguntas, Sidney. Tá legal. Eu vou começar por essa segunda, acho que ela vai tomar mais tempo e vou tentar bater mais nela, dialogar mais com ela. Realmente, a gente pensa hoje a população mundial, um número de pessoas que não vai pensar em assembleias. Você vai ter a organização por conselhos. A organização conselho, o exemplo que você deu da distância do espaço fabril para as moradias, mas a proposta é a organização dentro dos estabelecimentos. Aí não mais conselhos de operários, mas conselhos de trabalhadores. Por exemplo, nas escolas, o conselho de escola é uma forma de organização. A legislação fala em autonomia, só que nós não temos uma autonomia. Vocês são livres para fazerem tudo, menos isso, que sobra algumas decisões de calendário, coisas burocráticas. Então, um exemplo seria os conselhos de escola, eles com uma real autonomia. Não mais do que... Talvez se cumprisse o que diz a legislação, de terem autonomia, mas eles falam, tem autonomia e a maior parte das coisas não podem. Então, aí a gente está pensando de organização, de diálogo, porque a gente está num modo de produção capitalista. A gente tem que superar isso. Tá? A gente pensa aí o que aconteceu com a fábrica da Ford em São Bernardo o ano passado, e o que agora foi no ano retrasado, 2019, e agora o anúncio ontem de fechar as outras unidades, o que os sindicatos estão indo lá? Negociar para os trabalhadores perderem menos, terem alguns ganhos ao serem desligados. O que eu penso? Tinha que ocupar a fábrica, tinha que ocupar a Ford lá em 19, tinha que ocupar hoje, e repensar os próprios trabalhadores, organizarem a produção. Está lá o espaço fabril, não, em forma de cooperativa, sei lá, mas organizar e passar a produzir. Tá? Então, outro exemplo que a gente tem, que não tão distante, mas que eu entendo como exemplo de organização de conselhos, os núcleos de base do PT no início do PT, que foi ali entre 1980, 85 e 86, eles ativam os núcleos de base. Existiam núcleos de base em vários bairros,
onde havia discussão com os moradores, é um exemplo de organização por conselhos. É o mesmo nome? Não, era núcleo de base, mas você tinha ali um espaço em que os problemas eram discutidos, tá? Foi desarticulado. Então, os conselhos de escola, os núcleos de base. Então, dá para pensar isso. Claro que não no modo de produção capitalista, porque os trabalhadores não vão se reunir, decidir produzir, porque quem vai determinar é um setor administrativo relacionado com compra, venda, com expectativas de lucro. Então, a grande dificuldade, aí eu vou concordar, no modo de produção capitalista possível. Talvez se tivesse avançado isso na União Soviética, a realidade do processo revolucionário lá não estaria hoje de volta ao modo de produção capitalista. Então, aí vai dar polêmica com Lenin, que eu já retomo. Então, eu acho que é possível, sim, as propostas que o Anton Pannekoek coloca dos trabalhadores se organizarem e decidirem. Eu conheço pouco por dentro das discussões, conheço mais, nunca participei de discussões dentro do MST, mas quando eles vão para a televisão, mesmo as lideranças, ou vão para a televisão e falam que se posicionam contra o sistema plantation, né? Você ter os grandes latifúndios com um único produto voltado para a exportação, que aí na ocupação do espaço lá daquela produtora de suco de laranja, que eles falam que tinha 1 milhão de pés de laranja. Aí vamos derrubar pé de laranja e plantar feijão, plantar outras coisas, porque ninguém vive só de suco de laranja. Se essa discussão é travada pelos trabalhadores, é uma organização por conselhos. Tá? Sidney. Ainda sempre, claro, de enfrentamento a um modo de produção que está posto. Você vai comentar? Sim, eu posso complementar essa pergunta? Pode. Pelo que eu entendi do que você apresentou, a proposta do Pannekoek é de o conselho como vamos dizer assim, um meio revolucionário, né? Como, vamos dizer assim, algo central em uma construção revolucionária, de uma forma de superar o modo de produção capitalista. E se a gente for ver historicamente, isso se verifica tanto na Comuna de Paris, né, mas aí, na verdade, num momento posterior, né, pós-revolucionário, mas a gente vê isso na Revolução Russa, de maneira icônica, né, e também, talvez, na Revolução Chinesa, com conselhos de camponeses. Mas, enfim, pegando mais o exemplo russo, a gente tem ali uma organização por conselhos que gerou duplo poder, né? E o duplo poder foi o fator preponderante para a derrubada do capitalismo na Rússia. Sem o duplo poder, não haveria possibilidade de revolução, talvez, né? Ou ela seria dada por outros meios. Mas, enfim, duplo poder foi uma questão central, e que os conselhos eram o duplo poder, né? Eles eram o segundo poder que buscava se instituir contra o poder capitalista. E esses conselhos, eles têm um caráter revolucionário, né? Os soviets. Agora, eu acho que os exemplos que você deu, eles são exemplos de conselhos mais ligados a a redução de danos, né? Eu não digo que isso não seja importante, não quero dizer isso, mas eu entendi mais como conselhos como uma forma de proteção, de auto-organização, né? Mas não nessa linha de avançar contra o projeto de sociedade como um todo. Até porque, pensando, por exemplo, em conselhos escolares, eu sou professor há pouco tempo na rede estadual, mas a estrutura de conselhos ela é extremamente capturada, né? E é uma capturada, tão capturada que
que não só a estrutura atrapalha, né, no sentido do regimento, da gestão, mas também os próprios professores não têm muito interesse em participar. As questões, elas não são questões tão quentes como geralmente são as questões que... É porque, assim, eu falo da minha experiência muito particular, né? Acho que nem toda... Óbvio que várias escolas têm experiências diferentes, é sempre muito contextual. Mas eu penso que a disposição, assim, é baixa entre os professores dentro dessa estrutura de conselhos que é muito institucionalizada, né? Porque a estrutura de conselhos revolucionários eram estruturas que não obedeciam a qualquer tipo de legislação, não obedeciam a qualquer tipo de prescrição do Estado. Era uma coisa realmente paralela, né? Era uma coisa realmente que até houveram tentativas de regulação, né? Na Itália, que eu lembro da biografia do Gramsci, ou dessa biografia que eu falei que eu estava lendo, mas que o poder de barganha dos trabalhadores era muito grande, né? O poder de pressão deles era muito grande e, portanto, eles tinham poder de barganha. Eu penso que esses exemplos que você deu, talvez eles fiquem muito mais na estrutura de redução de danos, que era importante, mas eu queria perguntar para você essa viabilidade revolucionária, né? Não só de redução de danos, mas também de superação do modo de produção capitalista. E também levando em conta uma outra questão de contexto, que eu acho que é a forma com que a divisão do trabalho está hoje aqui no Brasil, né? Porque a gente tem um número cada vez menor de trabalhadores formais, né? A gente tem muito trabalho informal. Saiu uma pesquisa no final do ano passado falando que apenas 33% da população economicamente ativa trabalha com carteira assinada, ou seja, 66% dos trabalhadores são informais, né? Não, então, isso também é uma questão. E o trabalho informal, enfim, tem diversas caracterizações, diversos contextos também. E aí eu queria te perguntar, dentro esse outro fator que eu acho que é muito importante também, para pensar a questão dos conselhos, né? Tá. No meu comentário inicial, eu acabei falando um pouco que hoje nós temos talvez a mudança do título de conselho operário para conselho de trabalhadores está relacionado com isso, porque temos menos pessoas no chão da fábrica, temos menos pessoas com carteira assinada, mas não deixam de ser trabalhadores, não deixam de ser o proletariado, né? Aí, pegando um pouco do exemplo que você falou de escola, tal, e com essa relação com esses trabalhadores informais, o que falta para muitos professores é a consciência de classe, entender que classe pertence. Então, a gente vive com uma ideia de meritocracia, que as pessoas, se eu for bonzinho, eu vou ser premiado. Realmente, a maioria dos conselhos escolares, os professores, na Prefeitura de São Paulo, muitos querem participar porque vale ponto, ajuda na evolução. Só que não tem debate, não há embate, as pessoas... Quem defende as opiniões são sempre os mesmos, que pensam e defendem. Então, e aí você tem uma questão que a legislação segura, mas a legislação fala autonomia dos conselhos. Então, se nós tivéssemos autonomia real, a gente ia discutir não só onde aplicar verba ou quem vai ser o coordenador. A gente ia discutir o número de alunos por sala de aula, qual as disciplinas seriam oferecidas. Então, quando eu falo de a gente ter um conselho, é avançar mesmo, ter autonomia. E isso requer consciência de classe. Requer consciência de classe. O sujeito que é MEI, ele não é um pequeno burguês. Ele não é proprietário de nada. O motorista de Uber, ele, mesmo com uma MEI aberta, ele está limitado, ele é um trabalhador. Ele tem que ter essa consciência, ele tem que se organizar com seus pares. Tá? Então, tudo isso a gente está discutindo ainda
a gente pensa, mas não vai dar certo. No sistema capitalista não vai mesmo. Mas se a gente consegue aumentar a consciência de classe todos esses trabalhadores, esses 60 e tantos que estão na informalidade, o grande número de funcionários públicos da educação que não entendem o conselho como um espaço onde devemos estar, onde devemos colocar nossas ideias, defender nossas ideias. Porque, a partir do debate, nós temos a construção de novas ideias, que é o materialismo dialético. Tá? Então, um problema real é essa consciência de classe. Tá? As experiências, mais seja na Itália, na Guerra Civil Espanhola, nos trabalhadores debatendo, na Comuna de Paris, que vai prevalecer em várias partes da França, mesmo com o fim dela, as ideias vão estar presentes em alguns vilarejos, em algumas cidades. Então, exemplos de fábricas em que os trabalhadores tomaram o controle. Tem um vídeo bom, Fábricas Sem Patrones, na Argentina, que os trabalhadores tomaram, ameaçados da falência da empresa, eles tomaram conta da produção, a empresa funciona, a indústria funciona. Tá? A gente vai ter menos trabalhadores. E, se for possível, reorganizar num outro modo de produção, e todo mundo trabalhando menos, as máquinas trabalhando, vai ser interessante. Mais tempo ocioso para todos, para ler, para ir ao cinema, para ficar ocioso, para estudar, fazer coisas que lhe dão prazer. Tá? O que nós temos hoje uma superexploração, e isso cada vez maior. Então, esses trabalhadores que hoje estão no Uber, estão entregando lanche para iFood, que é uma parcela grande desses não registrados, a exploração é muito maior do que em outros momentos. Tá? Então, aí um pouco da discussão, né? O Lenin, lá num primeiro momento, ele se posicionou contra os sovietes. Quando ele percebe que ele precisa dos sovietes para conseguir derrubar a aristocracia russa, ele todo o poder aos sovietes. Tá? Aí, no outro momento, ele organiza e as decisões vão o quê? Para a cúpula do Partido Bolchevique. Os sovietes são postos de lado, novamente, e vão sendo desorganizados. E isso vai avançar. Num primeiro momento, terminei a leitura agora do livro do Fernando Claudin, A Crise do Movimento Comunista, que ele aponta vários momentos ali dentro do processo revolucionário e pós. Claro que o foco dele está no Stalin, a desarticulação, como vai se desarticulando as decisões por baixo, da base. Que, como eu iniciei a fala, lá na máxima marxista, e isso o Panikowski não faz uma discussão dentro do anarquismo, ele está no campo do marxismo, tá? Que a emancipação dos trabalhadores vai ser realizada pelos próprios trabalhadores. Então, mas lideranças são lideranças eleitas pelos trabalhadores. Não, você tem aí uma ideia verticalizada. A base é consultada. E a discussão dos conselhos não. Os conselhos decidem, não é base, eles não são base. Eles são a própria estrutura. E vão ser organizados em pontos diferentes. Do questionamento que você pôs das empresas, o trabalhador hoje morar longe das fábricas, se a gente tivesse uma estrutura como núcleos de base, os trabalhadores
discutiriam no chão da fábrica e discutiriam no seu bairro. Então, a gente teria a participação constante dos trabalhadores. Participando, eles vão começar a perceber que eles são sujeitos da história e não objetos. Quando eu vou consultar a base está sendo um objeto. Quando eu organizo por conselhos, eu tenho os trabalhadores como sujeitos da história. A decisão parte deles. Tem opiniões, vão debater. Claro, a gente vai ter que superar algumas outras questões. Tem aí na nossa formação, que é um pouco do ciúme, um pouco da inveja, alguns pecados que são chamados pecados capitais, que vão ter que ser superados também. Porque um dos motivos que eu acredito, eu vou fazer pesquisas agora, no começo do ano, sobre os núcleos de base, tá? Que faz parte da discussão que eu estou levantando para o doutorado. Talvez num outro debate eu tenha mais informações, que eu tenho a minha vivência. Tinha um núcleo de base no bairro onde eu morava. E eu comecei a trabalhar com 13 anos, com carteira assinada. Olha, hoje tem pessoas não tem carteira assinada. Eu tinha 13 anos e 10 meses já tinha carteira assinada. Então, alguns anos eu convivi com a existência dos núcleos de base. Eu percebia. Mas o que eu acredito, a minha experiência aponta o seguinte: surgiam lideranças. Então, as lideranças que já tinham galgado a vereança, que estavam ali para serem candidatos, elas não queriam concorrentes. Então, foi uma coisa meio de eu já estou, ele vai competir comigo, tenho que impedir. Pode não ser isso, posso estar errado. Minha pesquisa pode mudar isso, mas é algo problemático. Então, a gente tem que avançar para o debate sempre, ouvir as outras pessoas, sustentar o que você pensa, tá? Senão, a gente vai pensando, vamos eleger tal. Nós temos uma experiência de ascensão de um candidato ligado aos trabalhadores no poder, ficou um período e foi retirado por pessoas que lá naquele conjunto, que eram parceiros alguns anos atrás. Então, não dá para pensar só no parlamento. A gente tem que organizar, não pela base. A base os trabalhadores têm que participar de forma horizontal e não pensar isso de forma verticalizada. Tá? E aí a polêmica com o Lenin está um pouco nessa questão do quem está no poder e quem vai decidir. A Rosa de Luxemburgo discorda totalmente da ascensão do partido bolchevique ao poder, mas aí num texto ela coloca lá apoio crítico. É o que eu quero? Não, mas é o que tem agora. Um apoio crítico e vamos repensar lá na frente. O Pannekoek, lá com o nome de Karl Horter, ele faz várias críticas à ascensão do partido bolchevique, que ele pega e fala, você tem essas lideranças do poder, organiza, e o que vai acontecer na Rússia? Arredondando aí 70 anos, e você não rompe com não consegue implementar um outro modo de produção, um modo de produção controlada realmente pelos trabalhadores. Você tem um modo de produção controlado pelo Estado. Os trabalhadores não vão controlar. Acho que, não sei, tem algumas perguntas entrando aí? Sim. Agora a gente encerra esse momento das minhas perguntas e vai para... O som está ruim de novo.
Ah. Me ouve agora? Não estou ouvindo. Melhorou? Aparece um barulho de fundo. Entendi. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu acho que deve ser a sua internet, Sidney, mas eu tô tentando tirar aqui o que pode estar atrapalhando na minha, tentando tirar a internet do celular. Tá melhor? Você consegue colocar as perguntas no chat? Aí eu respondo. Não estou conseguindo ouvir mesmo. Eu já coloquei elas no chat. Já? Tem alguma... Tá me ouvindo, Sidney? Eu acho que o Sidney caiu. Espera um momento, pessoal. A internet dele tá ruim. Aí ele não tava conseguindo me ouvir. E aí agora caiu de uma vez. Alô, Sidney? Oi, agora estou ouvindo você bem. Eu fui tentar ler o chat, aí caiu. Eu não sei, acho que mexi aqui. Sua internet tá meio instável aí, mas estava dando para te ouvir, viu? É estranho. Estava dando para ouvir tudo que você falou. Não cortou em nenhum momento. Só cortou quando Eu você ouço caiu. você, mas tem um chiado junto, aí atrapalha. Às vezes o chiado sobe demais, não é que eu corto o som, o chiado sobe demais, eu não ouço tua voz. Mas pode ser a instabilidade da internet mesmo. Sim. Então, Sidney, eu coloquei as duas perguntas aqui no chat do StreamYard, se você está vendo, mas eu vou ler agora, que eu acho que está dando para ouvir, tá bom? Eu tentei entrar lá e aí eu saí, caiu. Então acho que é melhor você tentar ler, por favor. Tá. A pergunta do Antônio aqui que foi colocada, eu acho que já foi contemplada porque eu perguntei uma coisa muito parecida, né, sobre a questão da atualidade da política de conselhos, né, e como um eixo revolucionário e tal. Então, eu vou passar para duas perguntas que vieram depois, né? Uma do Diego Cano, que é essa aí que está na tela. Nesses tempos de retração industrial, aumento do desemprego e da informalidade, quais são as alternativas possíveis de reorganização e unificação da classe operária e dessas iniciativas de poder popular? E aí, uma segunda pergunta é a que a Giovana colocou no chat. Como você vê os esforços para a formação política e organização da classe trabalhadora face às ofensivas neoliberais e desmobilização das forças da classe trabalhadora? Pergunta do Gabriel. Então, assim, essas duas eu coloquei aqui no chat do StreamYard, e aí você pode estar consultando aqui do lado, você está vendo? Não, eu tenho chat embaixo, só que eu cliquei e saí. É o chat do StreamYard, não é o chat do Facebook. É o chat da parte técnica aqui. Vou coloquei de novo aqui. Não aparece. Mas. Peraí que eu tô copiando elas de novo aqui, ó. Tá legal. Apareceu? Ó, mandei as duas aqui. Não, para mim não aparece. Entendi. Como eu disse, é a primeira vez que eu uso essa plataforma. Pode ser total desconhecimento meu, porque eu sou das antigas ainda, sou da máquina de escrever. Que, inclusive, que eu falei, meu primeiro emprego era limpar máquina de escrever. Então, vamos lá. Nesse tempo de retração industrial, é um pouco discutir isso, né? Que a gente tem cada vez menos pessoas trabalhando na indústria, tá? A gente falou da informalidade, as MEIs, os 60% se organizando.
a organização vai ser sempre na forma de conselhos. Então, esses trabalhadores, aí o exemplo que eu falei de Uber, eles vão ter que se organizar em conselhos. Só que aí tem, claro, uma dificuldade, que eles trabalham em horários diferentes, mas eles vão ter que... seria sindicatos? Eu acho que o sindicato ele vai ter um espaço onde os trabalhadores vão se aglutinar. O que não pode é burocratizar como os sindicatos fazem, transformar em indústrias. Então, talvez em associações, organizar e debater os problemas. Quando a gente fala debater problema, não dá para limitar a falar eu estou trabalhando 12 horas por dia e ganhando um salário mínimo. Eu quero melhores condições de trabalho e aumento salarial. Isso vai ser discutido, sim, é importante, tá? Mas não só essa discussão economicista. A gente vai ter que discutir, hoje, por exemplo, do Uber, a violência contra os motoristas. Além da violência física, dos assaltos e assassinatos, relatos que a gente tem de mulher entrando no Uber e é cantada pelo motorista. Então, esse machismo, todas essas discussões, elas têm que estar presentes. Então, a gente não pode se limitar a um debate economicista. A gente tem que ter um processo de formação, de se desenvolver uma consciência de classe. Quem sou eu na sociedade? Quando a gente entender quem é o nosso inimigo, tá? Que a burguesia é a nossa inimiga, e enfrentar essa burguesia, a gente vai ter melhores condições reais para nós. Aí sim, boas condições de trabalho, boas condições de vida. Enquanto nós não nos entendermos enquanto classe, a gente vai ser atacado. Então, como fazer? Eu acho, como eu falei, em associações, em sindicatos, só não pode burocratizar. Não pode surgir uma associação para daqui a 2 anos o presidente da associação querer ser candidato a vereador, querer ser candidato a deputado. Não pode ser usar a estrutura sindical, as organizações de trabalhadores como trampolim político. Tá? A gente tem que superar isso, tá? Discutir nossos problemas de forma horizontal. Uma das coisas que eu estava pensando hoje na fala é até um pouco a gente tem que acabar com a questão do caminhão de som com o cara lá em cima falando. Se o cara quer falar, ele que esteja junto com os trabalhadores. Pode até ter o caminhão, ter a estrutura de som, mas não dá para ter alguém lá superior. Essa discussão, essa horizontalização que a gente tem que ter no debate. Não sei se eu contemplei, mas eu acredito que a organização continua sendo a mesma. A gente só tem que impedir a burocratização dos espaços. A outra, você consegue colocar aí? Apareceu escrita. Só uma coisa, Sidney, a gente tem mais 9 minutos. Tem mais 2 perguntas aqui, se você quiser, talvez você vê aí se é possível responder. O Diego Cana talvez poderia colocar aí para a gente a pergunta do Monte Bru e do Mauro Castro, para complementar. Ele fala que o Mesaros é um entusiasta dos conselhos e também de iniciativas que têm como elemento importante a participação no Estado e a tomada do Estado, visando uma construção socialista. É possível conciliar esses elementos ou eles são necessariamente contrapostos entre si? Como fica essa questão no contexto de fascismo crescente que estamos vivendo? E a outra questão do Mauro Castro é se você tem conhecimento de organização de trabalhadores autônomos, uberizados ou pejotizados em associação. Aí, como a gente tem mais 8 minutinhos aí, pode estender um pouquinho mais, mas acho que ficaria aí encerrando nessa última pergunta no máximo. Grande Mauro. Mauro trabalha comigo, é companheiro. Tá? A outra questão, a anterior, é um pouco o que a Rosa de Luxemburgo disse. Um apoio crítico. A organização dos conselhos, tomada de poder.
talvez essa estrutura tenha que ser, num primeiro momento, a tomada de poder, a reorganização do modo de produção, que pode passar por um modo de produção estatal, até aí não é de tudo problemático. O problema é que não dá para parar aí desmontar a estrutura soviética, a base, como foi feito na União Soviética. Então, dá para conciliar? Dá. O que se tem que se pensar é a melhor forma. Eu acho que hoje, pela população mundial, ao pegar um Brasil, 220 milhões, quase está chegando, de habitantes, sei lá, 140 milhões de trabalhadores, formais, informais, talvez seja esse processo de organização por base pequena, em conselhos, o nome, o núcleos de base, os sovietes, se organizar, tomar o poder, mas desarticular o modo de produção capitalista. O problema é o modo de produção capitalista. Agora, se tomar o poder e continuar produzindo em quantidade e só o Estado como patrão, a situação não vai mudar. Aí não dá para conciliar. E do Mauro, a pergunta que o Mauro fez, eu já ouvi falar na televisão. Eu, particularmente, não conheço. Eu já vi na televisão, em alguns movimentos, teve do pessoal ligado, dos entregadores da iFood, que organizaram uma paralisação. Eu já vi lideranças dando entrevista na televisão. Eu, particularmente, não conheço, viu, Mauro? O que eu vi foi pela televisão. Não conheço. E acho que faltou a do Gabriel. Conta aí, por de volta de novo? Não sei se você tem. Então, formação política. A gente pensa, né? Uma das discussões que sempre estão postas, e até apareceu em algum momento aí algum comentário, a gente tem a organização de frentes, a frente popular, a frente de esquerda, esse debate. Aí, para quê? Para uma estrutura política viciada. Nós também houve um comentário, agora a aproximação de partido de esquerda ao candidato apoiado pelo Bolsonaro no Senado. Ficam os debates aí, organizar frente, ou ter um debate para simplesmente ascender ao poder, e o que você traz para os trabalhadores? Migalhas, diminuir as perdas, que a gente teve reformas da Previdência desde o Fernando Henrique Cardoso em todos os governos. Então, vai chegar lá, não, mas perder pouco, vai-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Onde, se for para um debate, para mudar o modo de produção, sim. Caso contrário, eu acho que nem disputar o poder eu faria. Mas é uma posição minha, pessoal. Tá? Não acho que... Você chega lá, só para legitimar o processo, quando você está ali em minoria, faz a discussão, você está legitimando o processo. Talvez tenha um partido aí, 2 partidos na eleição presidencial, 2 partidos fizeram isso, de denunciar as eleições burguesas. O problema é que um desses partidos, até essa semana eu questionei um apoio que eles deram a um presidente dos Estados Unidos, eles denunciaram as eleições burguesas como uma farsa, mas não é confiável, né? Então não adianta também eles só fazerem isso e não terem uma outra proposta política mais ampla. Então tem que denunciar. Eu acho que as eleições, a participação das eleições seria para isso, para denunciar,
Caso contrário, é chegar ao poder, aí você precisa de governabilidade, você faz acordos com o Centrão, aí daqui a pouco o Centrão não tem tudo o que quer, vem com impeachment, aí apoia outro, então sempre vai dar o candidato da esquerda, o candidato da direita sem problema. Então, quando ele fala em formação política, é construir o socialismo, a gente tem que construir o socialismo. Nas nossas aulas, nos nossos debates, defender o socialismo, não ter vergonha de falar que é socialista, mas no campo, na disputa, não sei se é essa a proposta da pergunta, mas no campo parlamentar eu não acredito, não confio, não acho que a gente avance por aí. Mas é uma opinião minha, pessoal, seria um outro debate. Aí há um debate com relação ao voto nulo, mas é outro debate. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Então, acho que ficamos por aqui. Agradecer aí vocês, Sidney, por essa palestra aí, que está compartilhando todo o seu percurso de pesquisa com a gente. E avisar aí para todo mundo que assistiu, que pegou aí no meio, que a live vai ficar gravada, né, na página do ABC Contra o Golpe. E é isso. Depois o ABC Contra o Golpe vai subir no YouTube também, né? A gravação. Então, queria agradecer aqui você, Sidney, a disposição do debate, apresentar o que você tem precisado, o que você tem estudado. Tá, obrigado. Obrigado a todos. Nos encontramos sempre na luta. Sim. Falou. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Boa noite.